Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra forense e psicoterapeuta com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira. Esta é uma mini aula como parte da divulgação do nosso curso de pós-graduação, especialização, Lato Sensu, na parceria Vida Mental, onde sou diretor, com a Universidade Paulista. É o curso de especialização em neurociências forenses. Um curso multiprofissional aplicado tanto para operadores do direito, como também para profissionais de saúde que atuam nessa interface saúde e doença mental e as suas aplicações de acordo com as leis brasileiras. Tanto o direito civil como penal, trabalhista, família e previdenciário, entre outros. Então, quais são os principais termos das neurociências forenses? Um dos grandes desafios desse trabalho de profissionalização de atuações de diferentes áreas do conhecimento, no caso da saúde e das ciências jurídicas, é termos uma compreensão o mais próximo possível da consensual entre os profissionais que estão trabalhando nesta área do conhecimento, neste tipo de trabalho. Então, perícia, perito e laudo. Então, perícia trata-se de um documento realizado, elaborado por um perito, por solicitação formal de um juiz para trazer esclarecimentos em uma área do conhecimento onde o juiz não tem o domínio para o seu julgamento. Então, o perito é um profissional, isso não só psiquiatra, forense, não só psicólogo jurídico, não só assistente social jurídico, não só enfermeiro forense, enfim. O juiz também solicita laudos, ou seja, documentos técnicos especializados de contadores, engenheiros, economistas e assim por diante. E laudo é o documento realizado, então, por perito a partir de uma avaliação pericial. As avaliações periciais em saúde mental, elas são fundamentadas de maneira direta, ou seja, no contato com o indivíduo que está sendo avaliado, através de entrevistas, testes e captação de informações de maneira a esclarecer sobre a presença ou ausência de doença mental e, no caso de presença, o quanto isso repercute juridicamente. E também nós temos nas neurociências forenses o assistente técnico. Quem é o assistente técnico? É o profissional de saúde mental, médico psiquiatra forense, psicólogo jurídico, assistente social forense, enfermeiro jurídico, ou seja, são profissionais que vão dar auxílio a cada uma das partes que estão em uma contenda judicial, que estão em uma lide. Então, os assistentes técnicos são profissionais que, contratados pelas partes autorizadas pelo juiz, vão fornecer subsídios aos advogados participantes da causa para que possam ter os melhores esclarecimentos possíveis, inclusive contribuindo também para que os advogados elaborem os quesitos. O que são os quesitos? Os quesitos são perguntas que objetivam trazer esclarecimentos para as decisões judiciais. Capacidade de entendimento está no direito civil e que trata-se de uma avaliação daquilo, a capacidade de entendimento é uma capacidade que é avaliada no direito penal, em que avalia se o indivíduo, ao tempo de uma ação ou omissão, tinha capacidade de compreender, interpretar, avaliar o que estava acontecendo e o que ele estava fazendo ou deixando de fazer. Essa é a capacidade de entendimento. Então, a capacidade de entendimento é uma terminologia dentro do direito penal criminal. E a capacidade de determinação corresponde ao que nós chamamos da capacidade de controle, que daí consiste na avaliação pelo profissional de saúde da condição de presença ou ausência de impulsividade, ou seja, de tomadas de decisões e desfechos baseados ou não numa avaliação, numa reflexão, numa mensuração de possíveis consequências. Então,
a capacidade de determinação é a capacidade do indivíduo controlar-se. É a capacidade do indivíduo, diante de uma situação estressante, desafiadora, agressiva, comportar-se em um comportamento que está ou não fundamentado nas possíveis consequências na autoavaliação desse indivíduo. E a capacidade de discernimento está no direito civil, que corresponde também a esta condição mental do indivíduo saber diferenciar entre o certo e o errado, o bom e o ruim, o legal e o ilegal, o jurídico e o antijurídico. E mais, temos a imputabilidade penal, trata-se dos indivíduos que cometeram um determinado ato antijurídico, criminal, e que, sendo imputável, ele, apesar de ter ou não um transtorno mental, no caso de ter um transtorno mental, esse transtorno mental não o tornava incapaz de compreender ou de determinar-se de acordo com aquilo que ocorreu e que está sendo avaliado. E a inimputabilidade penal é a condição, a partir de informações, tanto do profissional de saúde, como também da avaliação jurídica dos indivíduos que até cometeram um ato antijurídico por ação ou omissão, mas que não tinham a condição ou de compreender ou de determinar-se diante daquela situação. E temos a semi-imputabilidade, que é uma condição jurídica que não tem em muitos países do mundo, do indivíduo que tinha uma condição parcial de entender e ou de determinar-se de acordo com a situação e, portanto, ele, digamos, de maneira muito simplificada, é um meio culpado, ou seja, merece tratamento e também um nível de punição. Ou seja, a imputabilidade, inimputabilidade e semi-imputabilidade trata-se de condições do indivíduo a partir da sua condição mental. Indivíduos que tiveram um julgamento de um ato de ação ou omissão antijurídica e que não tinham nenhuma condição de compreender o que estava fazendo e ou de controlar-se nessa situação, terão, então, a oportunidade da condição da inimputabilidade penal, em que vão passar por tratamento ao invés de punição. Enquanto que o imputável vai ter a punição e o semi-imputável uma combinação de ambos. Ou seja, aqui trouxe vários termos que nós vamos estudar e vamos aplicar, discutir de maneira pormenorizada na nossa pós-graduação em neurociência forense. O grande objetivo de falar um pouco sobre esses termos, obviamente de maneira muito simplificada, pelo nosso contexto aqui digital, é que trabalhar profissional de saúde com profissional das ciências jurídicas, a linguagem, a maneira de compreensão de alguns termos faz com que muitas discussões sejam improdutivas. E o objetivo da pós-graduação é otimizar o que há de consenso entre essas terminologias, até para dar mais agilidade, produtividade e assertividade nas decisões jurídicas a partir das informações dos profissionais de saúde. Então, essa é a nossa pós-graduação em neurociências forenses, e que nós formamos profissionais, então, tanto da saúde como do direito, que atuam em questões desta temática, de modo que possam ter acesso aos conhecimentos mais atualizados, tanto da parte da saúde mental, como também da justiça, e assim termos uma justiça que atue nessa temática da saúde mental de maneira mais pertinente, assertiva e absolutamente legítima. Então, as nossas pós-graduações, elas apresentam uma característica muito especial. A primeira delas, que todos os nossos docentes, além de serem mestres, doutores, especialistas, com alta compreensão intelectual das informações, eles também atuam diretamente no mercado de trabalho. Dessa maneira, nós vamos ter psiquiatras forenses, que atuam em perícias judiciais diversas ou em assistência técnica, psicólogos jurídicos que atuam dando suporte a decisões judiciais em várias da família. Nós vamos ter advogados que atuam em questões de interdição, em questões, outros
advogados criminalistas que atuam nessa questão de imputabilidade, semi-imputabilidade e inimputabilidade. Teremos assistentes sociais que produzem visitas, fazem visitas domiciliares para dar suporte à decisão, por exemplo, de guarda de crianças e adolescentes. Enfim, nós temos promotores, procuradores, defensores públicos, enfim, nós temos uma ampla gama de profissionais altamente qualificados para a docência e para o trabalho do dia a dia, de modo que trazem seus conhecimentos traduzidos em um modo pedagógico muito fácil de compreensão dos nossos pós-graduandos. Tanto é que os nossos pós-graduandos, já durante a especialização, já adquirem um conjunto de conhecimentos que podem ser imediatamente aplicados para uma melhor performance profissional. Além do que, daqueles profissionais que já durante a pós-graduação passam a competir fortemente no mercado de trabalho, sendo aprovados no primeiro trabalho ou sendo convocados para novos processos seletivos, entrevistas de emprego, participando muito competitivamente de forma favorável em concursos públicos. Ou seja, a nossa pós-graduação é para formar profissionais que querem um mais alto nível de desempenho, reconhecimento e remuneração. Tem um link aqui, tanto na tela como abaixo do seu vídeo, que vai levá-lo a informações muito mais detalhadas em uma página da Unip sobre questões administrativas, pedagógicas, documentais e metodológicas. Acesse esse link e tenha muito mais informações no site oficial da Unip. E mais, para facilitar o acesso de uma quantidade grande de profissionais que interessam por essa área do conhecimento, nós temos uma política de desconto imediata, tanto para ex-alunos da Unip, como para profissionais de empresas conveniadas. Outro detalhe, se você não enquadrou em nenhuma dessas oportunidades, por favor, a Unip tem uma política de financiamento própria, ou seja, você não vai precisar recorrer a bancos, nem a financeiras, tem uma política de financiamento próprio que cursos com durações de 12 meses podem ser pagos em até 18 parcelas. Cursos com durações de 18 meses podem ser pagos em até 24 parcelas, sem necessidade de recorrer a bancos, porque nós realmente estamos comprometidos com a melhoria da aplicação das leis e dos conhecimentos de saúde mental para uma justiça de melhor rendimento e desfechos no Brasil. Estamos fazendo isso formando profissionais altamente qualificados. E mais, nós estamos tão disponíveis para facilitar o seu acesso à nossa pós-graduação que você pode ligar diretamente para meu celular, 11 99622 8835, como também pode mandar mensagem de texto, deixar uma mensagem de voz na caixa postal, escrever via WhatsApp. Eu vou atendê-los da melhor maneira possível e com rapidez. Você também, então, pode escrever para o meu e-mail, lobo@vidamental.com.br. Da mesma forma que a nossa equipe Vida Mental vai acolhê-los muito bem pelo e-mail cursos@vidamental.com.br, como também podemos atendê-los pelo telefone 11 99 901 6189. Mensagem de texto, WhatsApp, voz e mais. Se você quer ter contato diretamente com a Unip, ótimo também. Uma equipe muito disponível e competente de atendentes poderá tirar todas as suas dúvidas pelos telefones 0800 010 9000 de todo o Brasil sem custo e também pelo telefone, quem mora na Grande São Paulo, pelo telefone 011 2166 1066. Então, nós estamos facilitando de todas as maneiras que você tenha acesso à nossa pós-graduação e possa alcançar uma muito maior performance na sua atuação profissional, com reconhecimento, ser referência na área, estar participando de um grupo seleto nesta área do conhecimento e com isso tudo nós vamos levá-los a um nível muito mais além.